Existe uma razão pela qual sua família nunca conseguiu escapar dos grilhões da pobreza. E ao final desta história, você vai descobrir como gerações inteiras podem ser libertadas em apenas 7 dias. Mas antes de revelar o segredo que Kathryn Kuhlman descobriu nos bastidores de seus milagres, permita-me fazer uma pergunta que vai mexer com algo profundo dentro de você. Você já parou para pensar por que algumas famílias parecem atrair a abundância, como se uma força invisível as conduzisse, enquanto outras, não importa o quanto se esforcem, sempre retornam ao mesmo deserto de escassez? Não se trata de sorte, não é sobre oportunidades e definitivamente não é sobre merecimento. É algo muito mais antigo, algo plantado nas raízes da sua herança ancestral e que precisa ser arrancado pela raiz. Kathryn Kuhlman descobriu isso de uma forma inesperada. Durante um de seus poderosos eventos de cura e libertação, em 1972, ela notou um padrão peculiar. Famílias inteiras eram curadas de doenças. Mas ao acompanhar essas pessoas meses depois, ela descobriu algo que a deixou sem palavras. As famílias que experimentavam cura física também começavam a experimentar transformações financeiras inexplicáveis. Negócios que brotavam como flores no deserto. Oportunidades que surgiam como se o universo conspirasse a seu favor. E foi então que ela compreendeu: a pobreza não é apenas uma circunstância. É um cativeiro espiritual que se transmite de geração em geração como um legado de pobreza. Mas Davi... Davi sabia algo que mudaria tudo isso. Você se lembra da história de Davi? O jovem pastor que enfrentou o gigante? Todos se concentram na pedra e na funda, mas perdem o ponto crucial. Davi não era apenas corajoso. Ele carregava dentro de si um poder divino, uma unção que transformava a natureza das coisas ao seu redor. Pense nisso. A família de Davi não eram reis. Eram pastores, pessoas simples, do campo, sem influência, sem privilégios. Mas quando Davi entrou em cena, tudo mudou. Não apenas para ele, mas para toda a sua linhagem. E aqui está o que quase ninguém lhe conta sobre Davi. Ele não quebrou apenas o poder de Golias naquele dia. Ele quebrou um padrão de limitação que pairava sobre Israel há gerações. Você sente isso? Essa sensação de que algo maior o observa, espera, como se sua família estivesse à beira de uma transformação que transcende o que seus olhos podem ver. Kathryn Kuhlman sentia isso sempre que alguém era liberto de laços de pobreza. Ela descrevia como se o ar do ambiente ficasse mais leve, como se grilhões espirituais simplesmente se rompessem. E foi ao estudar os padrões das famílias que experimentavam essas libertações que ela descobriu o processo de libertação, o mesmo processo que Davi utilizou, sem sequer saber que o utilizava. Mas antes de explicar como funciona, preciso que você entenda algo. A pobreza tem voz. Ela sussurra mentiras em sua família há tanto tempo que vocês acreditam que é normal. Dinheiro não nasce em árvore. Rico só fica mais rico. Gente como nós não foi feita para prosperar. Reconhece essas vozes? Elas não vieram de você. Vieram de seus pais, dos pais de seus pais e assim por diante. Davi ouvia vozes diferentes. Quando todos diziam: você é jovem demais, você não tem experiência, você não pode enfrentar isso. Davi ouvia algo diferente. Ele ouvia a voz que dizia: eu te escolhi, eu te ungi, eu te destinei para mais. E foi essa voz que quebrou o padrão de limitação sobre sua vida. E pode quebrar o padrão sobre a sua família também. Mas aqui está o que Kathryn descobriu. Não basta desejar a mudança. Não basta orar pela mudança. É preciso ativar o processo específico de libertação que Davi utilizou. E isso acontece em 7 etapas, durante 7 dias, como se fosse um processo de cura espiritual que desfaz anos, décadas, gerações de programação de escassez. No primeiro dia, você precisa identificar a voz da escassez. Aquela voz que sempre o convenceu de que sonhar grande é perigoso.
que estabilidade financeira é para outros, não para você. Essa voz é mais sutil do que imagina. Ela não grita, você é um fracasso. Ela sussurra coisas aparentemente sensatas como: seja realista, não se iluda. Gente da nossa família não consegue isso. Davi identificou essa voz na boca de seus próprios irmãos, quando eles disseram: por que você veio aqui? Quem está cuidando das poucas ovelhas no deserto? Veja como é sutil e venenosa ao mesmo tempo. Eles não disseram apenas: você não pode. Eles disseram: você é responsável por pouco. Fique no seu lugar pequeno. Eles definiram a identidade de Davi pelas suas limitações atuais, não pelo seu potencial futuro. Essa é exatamente a estratégia da herança familiar de pobreza. Ela sempre o lembra do que você tem de pequeno, do que você não conquistou, do que você ainda não é, para que você esqueça completamente do que Deus tem de grande preparado para você. E aqui está o que é mais perigoso. Essa voz vem das pessoas que mais o amam. Pais que querem protegê-lo da decepção. Irmãos que querem mantê-lo com os pés no chão. Amigos que querem que você seja realista. Mas Davi entendeu algo revolucionário. Ele percebeu que aceitar a definição que outros fazem de você é a forma mais rápida de ficar preso no lugar onde está. No segundo dia, você aprende a fazer o que Davi fez. Ele não discutiu com a voz da escassez. Ele simplesmente virou as costas para ela. Quando seus irmãos tentaram diminuí-lo, Davi não gastou energia tentando provar que eles estavam errados. Ele simplesmente caminhou em direção ao seu destino. E aqui está algo que vai mexê-lo profundamente. O gigante não era o maior problema de Davi. O maior problema eram as vozes familiares que tentavam convencê-lo de que ele não podia enfrentar o gigante. Às vezes, as pessoas mais próximas de você são as que mais resistem à sua transformação. Porque quando você muda, isso questiona por que elas não mudaram. Mas Davi entendeu algo poderoso. Ele não estava lutando apenas por si mesmo. Ele estava lutando por toda uma geração, por todas as gerações que viriam depois. É isso que acontece quando você quebra uma herança familiar de pobreza. Você não liberta apenas a sua vida. Você liberta seus filhos, os filhos dos seus filhos e pessoas que nem nasceram ainda. Catherine via isso acontecer o tempo todo. Uma pessoa era liberta de um padrão de pobreza. E de repente a vida financeira de irmãos, primos, até parentes distantes, começava a mudar. Como se existisse uma corrente invisível conectando toda a família. E quando um elo era quebrado, toda a corrente se desfazia. No terceiro dia do processo de libertação, você aprende a fazer a afirmação que Davi fez. Não para o gigante, mas para si mesmo. Davi disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também das mãos deste filisteu. Veja o padrão. Davi não estava apenas confiando no futuro. Ele estava se baseando em vitórias passadas. Pequenas vitórias que ninguém mais tinha visto, que ninguém mais valorizava. Você também tem vitórias assim. Pequenas, secretas. Momentos em que você superou algo que parecia impossível e ninguém deu valor. Mas essas vitórias são suas credenciais espirituais. São a prova de que existe algo dentro de você que é maior do que as circunstâncias ao seu redor. O quarto dia é quando você aprende a fazer o que Davi fez com as pedras. Ele não pegou qualquer pedra. Ele escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Por que 5? Por que lisas? Por que do ribeiro? Catherine Kuhlman descobriu que isso representa os 5 sentidos sendo purificados pela água da palavra. Quando seus 5 sentidos estão alinhados com a verdade de quem você realmente é, a mudança se torna inevitável. Vamos entender isso profundamente. Cada sentido seu foi programado pela maldição geracional para perceber escassez. Seus olhos foram treinados para ver apenas o que falta, para focar nos problemas ao invés das possibilidades, para enxergar limitações onde Deus colocou oportunidades.
Seus ouvidos foram condicionados a dar mais atenção às vozes de dúvida do que às promessas divinas, a escutar os nãos mais alto que os sims de Deus. Seu tato foi programado para sentir apenas o peso da luta, a pressão das contas, a dureza das circunstâncias, mas não a leveza da graça que quer te sustentar. Seu olfato espiritual perdeu a capacidade de discernir oportunidades no ar, de sentir quando uma porta está se abrindo, de perceber quando uma estação de favor está chegando. Seu paladar para a vida foi corrompido pela amargura da decepção. Você perdeu o gosto pelas coisas boas que Deus quer te dar. Mas as pedras lisas do ribeiro representam a purificação desses sentidos pela palavra de Deus. Quando você mergulha seus 5 sentidos na verdade, quando você reprograma sua percepção, tudo muda, porque o gigante da pobreza geracional ataca principalmente através dos seus sentidos. Ele faz você ver apenas o que falta, ouvir apenas vozes de limitação, sentir apenas o peso da luta. Mas quando você purifica seus sentidos, quando você começa a ver possibilidades ao invés de problemas, quando você começa a ouvir promessas ao invés de limitações, quando você começa a sentir favor ao invés de resistência, a vitória se torna inevitável. Pausa por um momento. Respira fundo. Deixa essa verdade penetrar no seu coração. Você não é vítima de circunstâncias. Você é herdeiro de promessas. E às vezes, as promessas precisam de tempo para se manifestar em uma realidade que seus olhos possam ver. David correu em direção ao gigante. Ele não hesitou, não calculou as probabilidades, não fez plano B. E aqui está o que mais me impressiona. A Bíblia diz que Davi correu, não caminhou, não foi devagar. Ele correu, como se soubesse que hesitar seria fatal. Como se entendesse que existem momentos na vida em que você precisa agir mais rápido do que seus medos conseguem te alcançar. No 5º dia, você aprende exatamente isso. Como correr em direção à sua transformação mais rápido do que os medos ancestrais conseguem te alcançar. Porque o medo é hereditário, a coragem também. E quando você escolhe a coragem, você não só muda sua história, você reescreve a história da sua família. Kathryn Kuhlman sempre dizia: o milagre não é apenas para você, o milagre é através de você. E isso nunca fez tanto sentido quanto quando você entende o protocolo de David. Ele não derrotou Golias só para se tornar famoso. Ele derrotou Golias porque toda uma nação precisava ver que gigantes podem cair, que impossíveis podem se tornar possíveis. E quando você aplica esse protocolo na sua vida financeira, você não está apenas mudando sua conta bancária. Você está demonstrando para a sua família inteira que maldições podem ser quebradas. O 6º dia é quando você aprende a fazer a proclamação final. A mesma proclamação que Davi fez antes de atirar a pedra. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não disse isso para intimidar o gigante. Ele disse isso para lembrar a si mesmo de quem ele representava, de que autoridade ele carregava. E quando você entende que autoridade você carrega, quando você percebe que nome você pode usar, a pobreza geracional não tem escolha senão fugir da sua presença. Porque você não está lutando com suas próprias forças. Você está lutando com o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo poder que transformou um pastor de ovelhas em rei de Israel. No 7º dia, acontece o que Kathryn Kuhlman chamava de breakthrough generacional. O momento em que você sente nas suas células que algo fundamental mudou. Não é apenas esperança, não é apenas positividade. É uma certeza profunda de que o padrão foi quebrado, de que uma nova era começou para sua família. E a partir desse momento, as portas começam a se abrir, as oportunidades começam a aparecer. O dinheiro começa a fluir de formas que você nunca imaginou. Não porque você se tornou uma pessoa diferente,
mas porque você se lembrou de quem sempre foi. Um filho do rei, destinado para a prosperidade, criado para a abundância. Mas para que esse protocolo funcione completamente, existe ainda uma parte final que Kathryn Kuhlman descobriu. Uma parte que garante que a transformação seja permanente, que garante que a maldição nunca mais retorne. E é sobre isso que preciso te falar agora. O que Kathryn Kuhlman descobriu no 7º dia do protocolo foi algo que ela nunca havia visto antes. Algo que mudou completamente a forma como ela entendia as maldições geracionais. Era 1974. Uma família inteira havia sido liberta de um padrão de pobreza que durava 5 gerações. O patriarca da família, um homem de 67 anos, havia aplicado exatamente o protocolo de David durante 7 dias. No 7º dia, algo extraordinário aconteceu. Não apenas com ele, mas com todos os membros da família. Simultaneamente, irmãos que não se falavam há anos ligaram uns para os outros no mesmo dia. Primos que moravam em estados diferentes receberam oportunidades de trabalho inesperadas na mesma semana. Filhos que lutavam financeiramente começaram a prosperar sem explicação lógica. Como se existisse uma conexão espiritual entre todos eles. Como se a libertação de um tivesse liberado todos os outros. E foi aí que Kathryn Kuhlman entendeu o segredo final. O protocolo de David não funciona apenas individualmente. Ele funciona genealogicamente. Quando você quebra uma maldição geracional, você não está apenas mudando sua vida. Você está reativando o DNA espiritual da sua família inteira. Deixe isso penetrar na sua mente por um momento. Existe algo dentro de você que te conecta a cada pessoa que partilha do seu sangue. E quando você muda, eles sentem. David sabia disso. Por isso, ele não hesitou em enfrentar Golias. Ele sabia que sua vitória seria a vitória de todo Israel, que sua coragem incendiaria a coragem de uma nação inteira. Mas aqui está o que mais me impressiona no protocolo final de Kathryn Kuhlman. Ela descobriu que existe uma janela específica de tempo. 7 dias. Não 6, não 8. Exatamente 7. Como se o número 7 fosse uma frequência espiritual que ressoa com algo profundo no universo. Como se Deus tivesse programado a criação para responder a ciclos de 7 dias. E quando você completa os 7 dias do protocolo, quando você chega ao final do 7º dia, algo é ativado dentro de você, que nunca mais pode ser desativado. Kathryn Kuhlman chamava isso de marca real. Como se uma coroa invisível fosse colocada sobre sua cabeça. Uma coroa que muda a forma como você anda, como você fala, como você enxerga as oportunidades, como você toma decisões. Ela descrevia essa transformação como se a pessoa literalmente começasse a irradiar uma energia diferente. Uma presença, uma autoridade que as outras pessoas sentiam, mesmo sem entender o que era. Era como se a pessoa parasse de pedir permissão para prosperar e começasse simplesmente a prosperar. Como se parasse de se justificar por querer mais e começasse simplesmente a receber mais. David recebeu essa marca quando foi ungido por Samuel. Mas aqui está o que muitos não percebem. Ele só ativou completamente essa marca quando enfrentou Golias. Quando decidiu agir como o rei que já era. Mesmo antes de ocupar o trono, a unção estava sobre ele. Mas foi a ação que ativou a unção. E aqui está algo que vai mexer profundamente com você. Você já tem essa marca. Você sempre teve. Desde antes de nascer, você foi marcado para a prosperidade, marcado para a abundância, marcado para quebrar padrões. O problema é que as vozes da maldição geracional te convenceram de que essa marca não existe, que você é comum, que você é limitado, que você é definido pelas circunstâncias da sua família. Mas quando você aplica o protocolo, quando você passa pelos 7 dias, a marca se torna visível. Não apenas para você, para todos ao seu redor. As pessoas começam a te tratar diferente, sem saber explicar por quê.
começam a te ver como alguém que tem potencial, como alguém que vai longe, como alguém em quem vale a pena investir. Oportunidades começam a aparecer do nada, porque você não está mais irradiando energia de escassez. Você está irradiando energia de abundância. E abundância atrai abundância. Contratos são assinados, porque você não está mais negociando da posição de quem precisa. Você está negociando da posição de quem oferece valor. Portas se abrem, porque você não está mais batendo nas portas como quem implora. Você está chegando nas portas como quem foi convidado. Dinheiro flui, porque você não está mais tentando arrancar dinheiro do universo. Você está permitindo que o dinheiro flua naturalmente para você. Não porque você se tornou mais qualificado da noite para o dia, mas porque você se tornou mais alinhado. Alinhado com quem você sempre foi destinado a ser. Kathryn Kuhlman documentou centenas de casos assim. Pessoas que aplicaram o protocolo e em questão de semanas estavam vivendo vidas completamente diferentes. Um homem que lutava para pagar o aluguel há anos recebeu uma proposta de sociedade inesperada 3 semanas depois de completar o protocolo. Ele me contou pessoalmente que a proposta veio de alguém que nem conhecia direito. Um cliente que observou sua integridade durante uma pequena transação e decidiu convidá-lo para ser sócio em um negócio que faturava 6 dígitos por mês. Uma mulher que sempre se sabotava financeiramente, toda vez que juntava dinheiro, algo acontecia e ela gastava tudo. Tomou a decisão de investir em um negócio próprio, no 6º dia do protocolo. O mais impressionante é que ela disse que pela primeira vez na vida sentiu paz ao tomar uma decisão financeira. Em 2 meses, estava faturando mais do que ganhava em 1 ano no emprego anterior. Uma família que estava à beira da falência. Recebeu uma herança de um parente distante que nem sabiam que existia. Mas aqui está o detalhe que mais chamou a atenção. O advogado responsável pela herança havia tentado localizá-los por 3 anos e só conseguiu encontrá-los exatamente na semana em que completaram o protocolo. Tinha um caso que mexeu profundamente com Kathryn Kuhlman, uma mãe solteira com 3 filhos, que aplicou o protocolo em desespero porque estava prestes a perder a casa. No 7º dia, não apenas ela recebeu uma oportunidade de emprego que triplicou sua renda, mas cada um dos 3 filhos, independentemente, começou a prosperar de formas diferentes. O filho mais velho ganhou uma bolsa de estudos integral. A filha do meio começou a vender artesanatos na escola e em 1 semana estava ganhando mais que alguns adultos. O filho mais novo, de apenas 8 anos, encontrou uma carteira na rua com uma quantia significativa. Devolveu para o dono. E o homem ficou tão impressionado que criou um fundo de educação para o menino. Coincidências? Kathryn Kuhlman não acreditava em coincidências. Ela acreditava em conspiração divina. Em Deus conspirando a favor daqueles que se alinham com seus propósitos. Ela sempre dizia: quando você quebra uma maldição geracional, o universo inteiro reorganiza as circunstâncias para trabalhar a seu favor. E o propósito de Deus nunca foi que você vivesse em escassez. O propósito de Deus sempre foi que você vivesse em abundância, que você fosse próspero, que sua família fosse próspera. A escassez é o plano do inimigo. A abundância é o plano de Deus. Mas para que o protocolo seja completamente efetivo, Kathryn Kuhlman descobriu que existe uma declaração final que precisa ser feita no 7º dia. Uma declaração que sela a transformação. É uma declaração que David fez, mas não quando enfrentou Golias. Ele fez anos depois, quando se tornou rei, quando olhou para trás e entendeu completamente o que havia acontecido naquele dia no vale. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vê a profundidade dessa declaração? David não disse: o Senhor vai suprir minhas necessidades. Ele disse: nada me faltará. Presente do indicativo. Como se a abundância já fosse uma realidade estabelecida. Quando você faz essa declaração no 7º dia, quando você a faz com convicção total,
Algo se estabelece no reino espiritual que não pode mais ser mudado. É como se você estivesse assinando um contrato com o universo. Um contrato que diz: a partir de hoje, escassez não faz mais parte da minha realidade. Mas aqui está o que poucos entendem. Essa declaração precisa ser feita não apenas com a boca. Precisa ser feita com atitude, com ações, com decisões. David não apenas disse que nada lhe faltaria. Ele começou a agir como alguém para quem nada faltava. Investiu no reino, construiu o templo, abençoou gerações. Quando você completa o protocolo, precisa começar a agir como alguém que já foi liberto da maldição. Precisa tomar decisões financeiras como alguém que sabe que a abundância é seu destino. Isso significa parar de tomar decisões baseadas no medo da escassez. Significa começar a tomar decisões baseadas na certeza da provisão. Não estou falando sobre ser irresponsável. Estou falando sobre ser corajoso. Existe uma diferença entre coragem e responsabilidade. Dave foi corajoso quando enfrentou Golias. Não foi irresponsável. Ele calculou o risco, mas ele não deixou o risco impedir a obediência. Quando você aplica esse princípio na sua vida financeira, quando você para de deixar o medo tomar suas decisões, tudo muda. Você para de aceitar salários abaixo do que vale. Você para de se contentar com menos do que merece. Você para de acreditar que gente como você não pode prosperar. E aqui está algo que Kathryn Kuhlman observou em todos os casos de sucesso. As pessoas que experimentavam transformação duradoura tinham uma coisa em comum. Elas não guardavam a bênção para si mesmas. Elas a compartilhavam. Elas a multiplicavam. Elas se tornavam condutoras de prosperidade para outras pessoas. David fez isso. Quando se tornou rei, ele não acumulou riquezas apenas para si. Ele as usou para abençoar o povo, para construir algo maior do que ele mesmo. E quanto mais ele abençoava outros, mais próspero ele se tornava. Como se existe uma lei espiritual que diz: quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é a diferença entre prosperidade temporal e prosperidade generacional. Prosperidade temporal é aquela que dura apenas uma vida. Prosperidade generacional é aquela que se multiplica através das gerações. E quando você aplica o protocolo de Davi corretamente, quando você completa os 7 dias, você não está apenas quebrando uma maldição. Você está estabelecendo uma bênção. Uma bênção que vai passar para seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para gerações que nem nasceram ainda. Pense nisso. Cada decisão que você toma hoje está programando o DNA espiritual da sua família para prosperidade ou para escassez. Quando você escolhe quebrar o padrão, quando você escolhe aplicar o protocolo, você não está apenas mudando sua vida, você está reprogramando o destino de uma linhagem inteira. Kathryn Kuhlman viu isso acontecer várias vezes. Pessoas que aplicavam o protocolo e anos depois descobriam que filhos, netos, até bisnetos estavam prosperando de formas inexplicáveis. Como se a bênção fosse um vírus bom. Um vírus de prosperidade que se espalha através das conexões familiares. E aqui está algo que vai tocar fundo no seu coração. Talvez você não seja a primeira pessoa da sua família a ouvir sobre esse protocolo. Talvez você seja a pessoa escolhida para quebrar o padrão. Talvez todos os desafios que você enfrentou, toda a luta financeira que você viveu, talvez tudo isso tenha sido preparação para este momento. O momento em que você decide que a maldição geracional para aqui, que a escassez para aqui, que a luta para aqui. Davi não escolheu enfrentar Golias. Ele foi escolhido. Da mesma forma, você não escolheu ouvir sobre esse protocolo por acaso. Você foi escolhido. E quando você entende que foi escolhido, quando você aceita a responsabilidade de ser o quebrador de padrões da sua família, algo poderoso se ativa dentro de você. Uma coragem que você não sabia que tinha.
Uma fé que você não sabia que possuía. Uma determinação que surpreende até você mesmo. Kathryn Kuhlman sempre dizia: o milagre não vem porque você é forte. O milagre vem porque você decide ser obediente. E a obediência neste caso é simples. Aplicar o protocolo durante 7 dias, exatamente como Davi fez. Exatamente como centenas de pessoas já fizeram. Não é complicado. Não é místico. Não é impossível. É simples. Mas simples não significa fácil. Porque você vai enfrentar resistência das vozes familiares, dos padrões antigos, do próprio medo que está acostumado a controlar suas decisões. E essa resistência vai vir em formas que você não espera. Vai vir como conselhos bem-intencionados de pessoas que te amam, como preocupações legítimas sobre os riscos que você está tomando, como lembretes do que aconteceu com outras pessoas da família que tentaram sonhar alto. Vai vir como emergências financeiras exatamente quando você está começando a prosperar, como problemas de saúde que drenam seus recursos, como relacionamentos que se complicam quando você começa a mudar. Kathryn Kuhlman chamava isso de última resistência do padrão, como se a maldição geracional fizesse um último esforço desesperado para manter você no lugar onde sempre esteve. Ela dizia que os 3 primeiros dias do protocolo são relativamente tranquilos. A resistência real começa no 4º dia e se intensifica até o 6º. O 7º dia, ou é uma vitória gloriosa, ou uma batalha final intensa. Mas lembre-se, Davi também enfrentou resistência. Dos irmãos que questionaram suas motivações. Do rei Saul, que tentou convencê-lo de que ele precisava de uma armadura que não era dele. Do próprio exército que deveria estar lutando, mas estava paralisado pelo medo. E aqui está o que mais me impressiona. A maior resistência que Davi enfrentou não veio do gigante. Veio das pessoas que deveriam estar do lado dele. O gigante só rugiu ameaças, mas os irmãos questionaram sua identidade. O rei duvidou de sua capacidade. O exército projetou seu próprio medo sobre ele. A resistência não é sinal de que você está no caminho errado. A resistência é sinal de que você está no caminho certo. É sinal de que algo importante está prestes a ser quebrado. Porque o inimigo não perde tempo atacando quem não representa a ameaça. Ele só mobiliza forças quando sabe que você está prestes a quebrar algo que ele levou gerações para construir. E quebrar uma maldição geracional. Estabelecer uma bênção generacional. Isso é importante demais para o inimigo simplesmente ignorar. Então, quando a resistência vier, e ela vai vir, lembre-se de que ela é temporária. 7 dias é tudo que você precisa aguentar. 7 dias de resistência para uma vida inteira de transformação. E você não precisa ser perfeito nesses 7 dias. Você só precisa ser persistente. Você só precisa não desistir quando a pressão aumentar. Por isso você precisa estar preparado. Não apenas mentalmente, espiritualmente. Você precisa entender que quando aplicar o protocolo, você não estará lutando apenas contra circunstâncias. Você estará lutando contra forças espirituais que querem manter sua família presa. Mas aqui está a boa notícia. Você não está lutando sozinho. A mesma unção que estava sobre Davi está disponível para você. O mesmo poder que abriu o Mar Vermelho está ao seu lado. E quando você anda em obediência, quando você aplica o protocolo com fé, essas forças não têm escolha, a não ser recuar. Kathryn Kuhlman viu isso acontecer muitas vezes. Famílias que estavam sob ataques financeiros constantes. E, de repente, os ataques simplesmente cessavam, como se existisse um escudo invisível que se formava ao redor delas. Uma proteção sobrenatural que impedia que a escassez retornasse. E sabe qual é o mais impressionante? A proteção não cobria apenas a área financeira. Cobria todas as áreas. Saúde, relacionamentos, propósito, tudo. Como se, quando você alinha uma área da sua vida com os propósitos de Deus,
todas as outras áreas automaticamente se alinham também. David experimentou isso. Quando ele se tornou o rei que Deus o destinara a ser, tudo na vida dele prosperou. Não apenas o reino, a família, os relacionamentos, os projetos. E a mesma coisa pode acontecer com você. Quando você quebra a maldição geracional na área financeira, você abre caminho para bênçãos em todas as outras áreas. Porque prosperidade verdadeira não é apenas sobre dinheiro. É sobre viver a vida abundante que Jesus prometeu. Uma vida onde todas as áreas florescem. Mas tudo isso começa com uma decisão. A decisão de parar de aceitar a escassez como normal. A decisão de quebrar o padrão que tem controlado sua família há gerações. E quando você toma essa decisão, quando você se compromete a aplicar o protocolo, algo no reino espiritual é ativado a seu favor. Anjos são enviados. Portas são abertas. Conexões são feitas. Oportunidades são criadas. Não porque você mereceu, mas porque você obedeceu. E obediência libera o sobrenatural. Kathryn Kuhlman sempre terminava suas mensagens sobre maldições geracionais da mesma forma. Ela olhava para Mujah, a multidão, e dizia: a maldição pode ter começado antes de você, mas pode terminar com você. A decisão é sua. E hoje, neste momento, a decisão é sua. Mas quero que você entenda o peso real dessa decisão. Não é apenas sobre você. É sobre a linhagem inteira que vai vir depois de você. Pense nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, em pessoas que nem nasceram ainda, mas que vão herdar as consequências da escolha que você faz hoje. Você pode continuar vivendo os padrões que recebeu. Pode continuar repassando as mesmas limitações, as mesmas crenças de escassez, os mesmos medos financeiros. E daqui a 20, 30 anos, vai ver seus filhos lutando com as mesmas dificuldades que você lutou. Ou você pode quebrar os padrões e estabelecer novos. Pode começar a repassar abundância ao invés de escassez, confiança ao invés de medo, possibilidades ao invés de limitações. Você pode continuar sendo vítima de uma maldição que nem foi você que criou. Pode continuar carregando o peso de decisões que seus bisavós tomaram. Pode continuar pagando o preço de escolhas que foram feitas antes mesmo de você nascer. Ou você pode se tornar o herói que quebra tudo isso. O herói que diz: a maldição pode ter começado antes de mim, mas vai terminar comigo. David escolheu ser herói. Não porque se sentia corajoso naquele dia. Na verdade, provavelmente ele estava apavorado. Mas porque entendeu que algumas batalhas precisam ser lutadas não por como você se sente, mas por quem você foi chamado a ser. E quem você foi chamado a ser? Você foi chamado para ser próspero. Você foi chamado para a abundância. Você foi chamado para quebrar padrões e estabelecer bênçãos. Você foi chamado para ser a pessoa que olha para trás daqui a 10 anos e vê uma família completamente transformada por causa de uma decisão corajosa que você tomou. A pergunta não é se você é capaz. Você já provou que é capaz toda vez que superou um obstáculo, toda vez que se levantou depois de uma queda, toda vez que encontrou uma forma quando parecia que não tinha saída. A pergunta não é se você merece. Você merece porque é filho de Deus. E filhos de reis não foram criados para viver como mendigos. A pergunta é se você está disposto a enfrentar 7 dias de resistência para receber uma vida inteira de transformação. Disposto a ser desconfortável por uma semana para ser abundante para sempre. Porque capacidade vem de Deus. Merecimento vem da sua identidade em Cristo. Mas disposição vem de você. E quando você une sua disposição com a capacidade de Deus, quando você aplica o protocolo que David usou, quando você ativa a unção que Kathryn Kuhlman descobriu, quando você se torna o quebrador de padrões que sua família precisa, milagres se tornam inevitáveis, transformação se torna garantida.
E a maldição geracional se torna apenas uma memória distante do que sua família costumava ser. Antes de você se tornar o herói que mudou tudo para sempre.